Shalom! Depois de ter deixado Tessalônica, Paulo e seus companheiros chegaram a um lugar chamado Bereia. Ali ele encontrou pessoas abertas, com o coração sedento pela palavra de Deus, por conhecer a respeito das verdades de Deus nas Escrituras. Em Atos capítulo 17, os versos 10, 11 e 12, nos diz o seguinte: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quando a gente usa a expressão bereano, e nós somos uma igreja com o nome Bereana, quando nós usamos essa expressão, é justamente para identificar uma igreja que seja vinculada à palavra, que ama as Escrituras, que ama conhecer a palavra de Deus. E de fato era isso que acontecia lá. Então o texto que nós vimos nos fala a respeito de pessoas que tinham sede da palavra, queriam conhecer as Escrituras Sagradas. Então quando Paulo e Silas chegaram lá e começaram a anunciar o Evangelho de Cristo, eles não apenas ouviam, mas eles queriam examinar mais, eles queriam ir a fundo, eles queriam comparar aquilo que Paulo estava pregando com aquilo que estava escrito nas Escrituras que eles já tinham às mãos. Então, isso fazia com que a fé fosse alimentada, porque a nossa fé é alimentada pela palavra. A fé é fonte do nosso relacionamento com Deus, mas a palavra é a fonte da fé. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa começar com a palavra, se alimentar com a palavra, encher o seu coração da palavra, ler a Bíblia todos os dias. Mesmo que não consiga muito, mas um pouco, mas todos os dias. E isso alimentará a sua fé. E a sua fé te levará para um relacionamento profundo com Deus. Então o que está acontecendo é isso. Paulo e Silas chegam em Bereia, eles anunciam, eles vão para a sinagoga, pregam, porque Paulo sempre usava essa estratégia, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Por quê? Porque se ele pregasse primeiro aos gentios se convertessem, os judeus não aceitariam a mensagem na sinagoga. Então ele primeiro ia à sinagoga, e uma vez que os judeus que tivessem o coração aberto aceitassem, então ele podia anunciar aos gentios e não haveria preconceito daqueles judeus convertidos. Então ele usa essa estratégia em Bereia e ele então vai levar essa palavra para eles. E o texto nos diz que os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles aceitaram de boa mente, eles buscavam as Escrituras, estudavam as Escrituras, iam muito além daquilo que Paulo estava pregando. Eles queriam se aprofundar, eles queriam conhecer a palavra. Por isso ali surgiu uma igreja forte que Paulo depois voltaria a visitar. Então, lembre-se, a palavra é fonte da sua fé e a sua fé é a fonte do seu relacionamento com Deus.